Setronaquês, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Fernando e se você não é inscrito, clique em se inscrever, clique no sininho também para receber as notificações de vídeos novos e conheça nossas outras redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Este é uma continuação do vídeo que eu lancei na quarta-feira passada, relativo às novas mensais da editora Panini Comics por conta da fase Fresh Start, um novo começo. Eu já falei sobre o acabamento gráfico desnecessário, né? Capa cartonada, papel couché, enfim, eu não vou ficar me repetindo com relação ao que eu já abordei no vídeo passado. Bom, no vídeo passado eu comentei sobre a série Vingadores e Homem de Ferro, que são títulos mensais que sairão pela editora Panini Comics. Vingadores escrito pelo Jason Aaron, né, desenhos do Ed McGuinness, e Homem de Ferro escrito pelo Dan Slott. Vingadores, ok, li as 3 primeiras edições, nada demais. Sério, é um material qualquer coisa. Homem de Ferro, achei uma pegada muito humorística, sabe, muito pastelona, ainda que tenha alguns bons momentos. Também li 3 edições, não me convenceu a mensal do Homem de Ferro, achei abaixo até do que a mensal dos Vingadores. Hoje eu vou falar sobre a mensal do Capitão América e a mensal do Venom, que muita gente esperava que saísse, né, no formato encadernado, assim como foram outras séries do Venom que estavam saindo encadernadinhas e que são arcos de histórias bem fracas do personagem. E aí quando você tem, né, um material mais fino, pelo menos é o hype que tem lá dos Estados Unidos, ela saiu no formato mensal. Bom, vamos iniciar aqui com a mensal do Capitão América, que é escrita por Ta-Nehisi Coates, que foi o escritor da série do Pantera Negra na fase All New, All Different, e ele fez um bom trabalho à frente do título do T'Challa. Ao lado dele, como desenhista, temos Lenny Francis Yu, que foi o artista, né, de Invasão Secreta. Bom, galera, basicamente temos Steve Rogers novamente utilizando o uniforme do Capitão América. Na fase All New, All Different, quem assumiu o manto foi o Sam Wilson, o Falcão. As repercussões daquela saga famigerada Império Secreto, onde temos o Capitão América da Hydra, que é todo malvadão, né, que destruiu realmente o símbolo do Capitão América. Aliás, o Nick Spencer veio com o papel de que era realmente o Capitão América e não foi nada disso. É uma saga até que teve um desenvolvimento interessante, mas um final bem cagado. Dizem que tem um final alternativo que é muito bom, mas eu não li, que seria até melhor do que esse que foi publicado oficialmente. De qualquer forma, essas 3 edições vão abordar, as que eu li obviamente, vão abordar as consequências dessa saga Império Secreto, né, no Steve Rogers. A falta de credibilidade, de confiança, não só da população como do governo dos Estados Unidos. Então ele sente realmente essa frieza, esse distanciamento com a população e com o governo. Tanto que tem o General Ross que, né, chega para ele: ó, Steve, não, calma aí, cara, você não precisa atuar aí, não confiando nas ações dele. A gente não sabe se você é o do bem, se você é o malvado, tem esse lance. Temos a Sharon, né, que está envelhecida e que continua agindo como uma agente secreta, né, do governo dos Estados Unidos. Mas vou falar para vocês, foram 3 edições que você lê num tapa só, tem poucos textos e nada acontece de relevante nessas 3 primeiras edições. Vai, obviamente, se formando uma trama ali, mas fica meio que esse negócio: o Capitão América perdeu a confiança da população, né? Os desenhos do Lenny Francis Yu na primeira edição eu achei fracos, depois na edição 2 e 3 melhoram consideravelmente, mas, sério, pode ser que, eventualmente, conforme o título avance, ele melhore. Mas por essas 3 primeiras edições, título qualquer coisa, não é ruim, só não tem nada de relevante e de empolgante que levaria talvez um leitor a, né, falar: agora eu vou colecionar o título do Capitão América, me empolguei. Longe disso daí. Bom, galera, começou a chover e pode ser que fique algum chiado no fundo aí. Vamos falar da mensal do Venom, né, que é escrita pelo queridinho, né, lá da Marvel Comics, Donny Cates. Ele que vinha escrevendo diversos títulos Marvel, como Thanos, Doutor Estranho. Aí Venom vai escrever o título do Surfista Prateado. Chuvinha maldita, hein? Bom, galera, de qualquer forma, era um título muito hypado lá nos Estados Unidos. Estavam comparando, ainda que de forma brincalhona, com o Watchmen, né, o grande clássico do Alan Moore, com o Dave Gibbons.
Aí, né, eu falei, eu preciso ler essa publicação, só que no formato mensal, não. Importei, né, deve chegar em breve um encadernado aí do primeiro volume, englobando as 6 primeiras histórias da série Venom, escrita pelo Donny Cates. Inclusive, quando esse material chegar aqui, eu pretendo fazer uma resenha mais específica, inclusive com alguns spoilers, porque eu quero discutir um retcon que o Donny Cates fez sobre a origem do Venom. E já que ele resolveu fazer esse retcon, eu achei que ele deveria ter sido mais claro. Ficou um pouco confuso alguns elementos que ele coloca nessa origem aí. Mas aguardem, quando esse material chegar, eu vou falar mais especificamente sobre ele. De qualquer forma, esse hype é merecido? Na minha opinião, do que eu li, foram 6 edições, não. Achei um gibi apenas ok, um bom arco de histórias, talvez um pouquinho acima da média, mas nada que realmente me faça ficar com uma empolgação muito grande, quanto mais comparar com o Watchmen, ainda que de brincadeira. Claro que a partir da edição 7, o novo arco de histórias, realmente ela tem uma crescente em termos de qualidade narrativa, mas nessas 6 primeiras edições eu não vi isso. Inclusive eu ia ler somente as 3 primeiras, como fiz com os outros títulos, mas eu falei, não, eu devo estar errado aqui, porque todo mundo está falando tão bem desse título do Venom, eu vou ler o arco fechado para realmente poder falar, né, o que eu achei dessa série do Venom. Galera, sinceramente, não achei nada demais. Basicamente, o Donny Cates ele vai trabalhar com um retcon, falando um pouquinho sobre a origem do simbionte. Então, ele vai lá milhares de anos no passado, ou bilhares de anos, tem uma relação ali com os Celestiais. Algo interessante é que ele faz um link com o Carniceiro dos Deuses, lá da fase do Thor, do Jason Aaron, o Gore. Você percebe esse link, é bem bacana, mas eu achei algumas coisas que não foram explicadas de forma convincente, de forma clara, deixa o leitor em dúvida sobre de onde realmente vieram os simbiontes. Você entende como que eles acabaram se dividindo, procriando, né, e se espalhando, mas a origem lá da onde surgiu o simbionte simplesmente não faz muito sentido. E nesse arco de histórias nós vamos ser apresentados ao Nu, que seria o deus dos simbiontes, o cara que criou eles. E ele está aprisionado e tem, obviamente, outros simbiontes na Terra antes mesmo do Ed. Então, já existiam Venoms, né, vamos dizer assim, se a gente pode batizar eles com o mesmo nome, circulando no planeta Terra, muito antes do Ed Brock ter o seu corpo ali em simbiose com esse alienígena. Então vai falar um pouquinho de casos que antecederam o Venom, né, do simbionte na Terra, e vai explorar esse Deus Nu que está em busca de alguns elementos que podem vir a soltá-lo dessa prisão. Os desenhos são muito bons, é do Ryan Stillman, eu acho que é esse o nome dele. Realmente a arte é muito boa, ele faz o Venom bem monstruoso, as cenas de ação, tem um ritmo narrativo muito interessante. Mas é uma história, né, o Venom, anti-herói, o Ed Brock, tem a participação do Miles Morales, que é o Homem-Aranha Ultimate, que vai tentar auxiliar o Venom, né, nesse embate que ele vai ter com o deus dos simbiontes, tem a relação do próprio simbionte dele com outros, e a história vai ficar nesse tom. Mas sinceramente eu não consegui ficar assim empolgadaço com esse primeiro arco de histórias. Achei uma história ok, sei lá, um pouquinho acima da média, com alguns problemas, inclusive, que quando chegar o encadernado eu vou comentar com vocês. Então eu diria o seguinte, óbvio que essa é a minha opinião, não vá com tanta expectativa para esse título do Venom. Sério, vai, né, ó, vamos ver aí, vamos sentir a história, porque nesse primeiro arco de histórias eu acredito que você não vai ver nada demais. Tem esse retcon que na verdade não achei necessário, eu prefiro a história lá do planeta dos Venoms, onde sobrou somente o simbionte, ou poucos simbiontes, no caso que veio a se unir com o Ed Brock, seria até uma espécie de Superman, o último filho de Krypton, né? Então eu prefiro essa origem, né, do que esse retcon, mas já que foi feito, não adianta ficar chorando muito, mas, sei lá, não achei que a história ficou envolvente. Não espere isso, pelo menos nesse primeiro arco de histórias.
Pode ser que as edições anteriores, o próximo arco realmente seja bom, mas eu diria para você chegar com a expectativa um pouco mais baixa e não com um hype tão elevado assim. Bom, galera, então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele sirva para vocês analisarem se vale a pena ou não comprar as novas mensais da editora Panini Comics, ou fazer como eu, acabar comprando o encadernado importado. Aí tem algumas promoções que eventualmente rolam na Amazon, né, como compre 4, pague 3, ou descontos progressivos e importados, que foi a forma que eu utilizei para comprar esse encadernado do Venom, entre outros. Então, galera, deixe seus comentários, a sua opinião, e qualquer dúvida, só escrever aí que eu vou tentar responder. Um abraço para todos e fui!